queria chamar aqui a minha esposa. Ela vai estar ministrando a palavra do Senhor. E também a gente recebemos uma bênção aí também. Tem uma parente da Jacques Marlene que abençoa a nossa igreja com coisas lindas, irmão. Depois, quando tiver, ela vai mandar as fotos, coisas lindas para que nós possamos. Porque uma das coisas que nossa igreja gosta de enfeitar, nós gostamos. Muito. Nós somos feios, mas gostamos de as coisas bonitas. Então, vasos, um negócio muito lindo. Vai ser lindo para o aniversário da igreja, não vai, Jacques Marlene? Glória a Deus. Mais lindo. E perguntou: você quer? Mas é ruim não querer, irmão. Então, vai ter muitas bênçãos acontecendo. Vem cá, meu amor, por gentileza. É uma guerra, toda vez que ela vai pregar, irmão. É uma guerra. E eu respeito essa guerra, irmão. Porque essa guerra faz parte da palavra do Senhor. Glória a Deus. Uma das coisas que eu sempre falo lá em casa: nunca queira ser igual a ninguém. Porque a minha guerra não é pregar. A minha guerra é quando a pessoa não quer pregar. Porque eu já prego já há muito tempo, mas quando a pessoa não quer. E Deus tem um chamado, eu fico triste. Se põe em pé, estenda suas mãos para ela. Deus vai falar na casa. Deus vai falar com você. Presta atenção, examina tudo. E retém o que é bom. Pai, está aqui a tua filha, Pai. A tua escolhida, Senhor. Não foi eu, não foi a igreja, foi o Senhor que escolheu para ministrar nessa noite. E só ela e Deus sabe a guerra que foi. Quase não chegaria aqui, mas o Senhor trouxe, foi o Senhor que trouxe. Por isso, nesse tempo que ela tem para ministrar, usa ela. Que através da vida dela, a palavra venha ser ministrada em nossos corações. E que nós possamos ser esse culto da família alimentados. Em nome de Jesus. Glória a Deus. Pai, Senhor. Amém. Podem se sentar em nome de Jesus. O pastor me fez, falando aqui na hora dos dízimos e ofertas, ele me fez voltar. A gente tem que ter gratidão, na verdade, né? Em todas as coisas. Eu não sei o porquê, mas o Espírito Santo me incomoda de falar, eu tenho que falar, né? Não vou embora entalada. Depois eu tenho preço a pagar com Deus. E aí eu lembrei do nosso antigo ministério, nosso pastor, quando ele falava sobre dízimo e oferta. Como eu disse, eu não sei o porquê, mas o Espírito Santo tocou de eu falar, eu tenho que falar, eu vou repassar. Eu e meu esposo, pela misericórdia de Deus, alguns aqui já sabem do nosso testemunho, né? A gente ficou 5 meses separados. E foi uma grande luta, mas antes da nossa separação, eu não estou falando de divórcio, eu estou falando de separação. Antes da nossa separação, a gente vivia um mistério financeiro meio apertado. Não faltava nada, mas era diferente. E eu e ele trabalhavam, e eu não entendia o mistério. E um dos motivos da nossa separação foi essa parte financeira, e a gente tem que vigiar. Tem que vigiar todo o tempo. Eu era dizimista, mas eu não era uma dizimista conformada, uma dizimista fiel. Eu era uma dizimista que um mês entregava o dízimo, no outro mês eu entregava a oferta como se fosse o dízimo. Isso é errado. Quando Deus restaurou o nosso casamento, quando a gente entrou em concordância em muitas das coisas, pela misericórdia do Senhor, hoje não falta o alimento, não falta os passeios. Antigamente a gente não tinha isso, mas a coisa que mais alegrou meu coração, e é o que eu falei, me veio voltar no passado. O pastor entregava o nosso envelope de dízimo, tinha todos os meses o nome da gente, ele entregava, e aquilo para o homem, né, era uma coisa obrigatória, e não é. Dízimo é conforme o coração, né? Isso aí o pastor vai explicar em outro estudo, acredito eu. E o pastor sempre falava, o pastor Márcio sempre falava pra gente: se a gente não é fiel nas coisas com Deus, a gente não tem como prosperar nem com Deus, nem no pessoal, no financeiro. E hoje, 5 anos de retorno, 5 anos depois, eu descobri que ser fiel a Deus não é em quantidade, é em qualidade. Como eu falei, eu não dizimava todos os
meses. Eu entreguei oferta como se fosse dízimo. E tem 5 anos que eu sou dizimista fiel. Eu não tenho emprego fixo. Alguns aqui já sabem, eu trabalho por conta. Não é todos os dias que eu atendo por causa dos gêmeos. E de lá para cá o Senhor tem honrado 10 vezes mais, assim, eu posso dizer. Eu vou dar um exemplo aqui, a faculdade, por exemplo. Eu tenho um curso quitado, estou terminando. A faculdade eu pago sozinha e vai falar como isso é o Senhor, só o Senhor. Então a gente tem que se atentar a isso, amém? Mas não é sobre isso que eu tenho que falar. A palavra que Deus colocou no meu coração tem Juízes 4. Eu gostaria que os irmãos abrissem, se atentassem à leitura da palavra e à revelação do Senhor. Quem encontrou diz amém. Quem não encontrou, fala, espera só um pouquinho. 4. Juízes 4. Eu vou iniciar a leitura a partir do verso 4. Amém? Todos acharam? Amém. Não me canso de falar também que a importância da leitura é essencial no culto. É o alimento da gente. Quem julgava Israel nessa época era Débora, uma profetisa, mulher de Lapidote. Ela costumava sentar debaixo de uma palmeira de Débora, entre Ramá e Betel, na região montanhosa de Efraim. Os israelitas a procuravam para que julgasse suas questões. Certo dia mandou Baraque, filho de Abinoam, que morava em Quedes, no território de Naphtali, e que disse: o Senhor Deus de Israel lhe dá a seguinte ordem, para irem ao monte de Tabor, e farei Sísera, comandante do exército de Jabim, com seus carros de guerra e seus guerreiros, até o rio Quizon. Ali o entregarei em suas mãos. Até aqui por enquanto. Débora não é uma mulher muito falada, né? Não é muito comum, na verdade, falar de mulheres na Bíblia, a não ser que seja em culto de mulher. Isso não é um culto de mulher, tá? Serve para homem e para mulher. O destaque da palavra no verso 4 está falando da oração e a comunhão com Deus. Débora, aqui já está dizendo, né? A palavra por si só diz que ela era uma profetisa e ela foi juíza. Lá atrás, quando Moisés morreu, foi Eude, a sequência de Eude para governar o pessoal de Israel, né, o povo de Israel. E Débora, como não é comum mulheres serem vistas nas coisas de Deus, não é muito falado, como eu disse aqui, aquele tempo não era diferente, né? As mulheres não tinham muito crédito para lidar com liderança, para... Não está muito alto, eu acho que o retorno está longe. Aquele tempo as mulheres não eram para ficar expostas, né, a homem. Aquele tempo mulher era para ficar dentro de casa, lavando, passando, cozinhando e cuidando dos filhos. Essa é a verdade. E aqui queria repassar a importância da mulher na frente do exército. Eu vou dar uma pulada aqui. O verso 9. Débora respondeu: está bem, eu irei com você e receberá a honra nessa missão, pois o Senhor entregará Sísera nas mãos de uma mulher, não em suas mãos. Então Débora foi com Baraque a Quedes. Irmãos, não falei isso inicialmente, falei sobre a importância de uma mulher estar à frente. Como eu falei, ela estava liderando aquele povo na frente de um exército grande. E eles tinham medo do povo de Sísera, do exército de Sísera, porque eram mais fortes, porque tinham carros mais fortes, armaduras mais fortes. E Deus colocou Débora ali para alinhar o povo em comunhão, para ensinar as coisas de Deus. E um homem, Baraque, que era o líder do exército, chegou a precisar da direção de uma mulher. Olha a importância, agora sim. Vou falar não exaltando a mulher, exaltando Deus na vida das mulheres. Olha a importância da mulher na vida do homem. Baraque não era nada de Débora, ele era líder do exército. Mas ele sabia que ela era uma mulher de comunhão, foi o que eu falei no início, uma mulher de comunhão com Deus. Ela se achegava às coisas de Deus, ela não só se assentava debaixo da palmeira para ensinar. Ela não só era profetisa, ela não só era juíza, ela tinha intimidade com Deus.
E no meio da guerra, Baraque com medo, precisando de homens mais fortes, de alicerces, de ferramentas, e não tinha, ele se apoiou em quem? Numa mulher de Deus. Por quê? Porque ela tinha compromisso, ela não só estava explicando, ela não só era juíza, como ensinei aqui, como eu falei aqui. Naquele tempo as armaduras deles eram um pouco mais escassas, o povo de Císara era mais forte. Débora, com orientação do Senhor, ela direcionou Baraque, como está no verso 9. E disse, no 8 está dizendo assim, voltando só um pouquinho, Baraque disse a Débora, eu só irei se você for comigo, se não for eu não irei. Vocês conseguiram ler essa mensagem? Baraque está dizendo que se Débora não fosse à frente como mulher de Deus, eu estou dizendo como mulher de Deus, não como juíza que ela era no tempo, ou como profetisa, como mulher de Deus. Ela profetizou dentro do exército, mas ele estava dizendo que se ela não fosse à frente, se Deus não estivesse com ela, ele não ia poder ir. Por quê? Porque tinha medo. Acho que hoje em dia eu não sei como funciona essa parte do exército. Acredito eu que quando o filho vai se alistar, a mãe deve ficar com o coração aflito. Mas se a mulher for de comunhão com Deus, de oração com Deus, ela vai dizer que o Senhor te guarde, meu filho. Assim era antigamente, né? Não sei como funciona, eu ainda não passei por essa fase, faltam alguns anos, 8 anos. E eu acredito que seja dessa maneira, se eu tiver comunhão com Deus e solicitando a presença de Deus sobre a minha filha, para transmitir isso ao meu filho, os meus filhos, que vai chegar essa época, vai chegar essa fase, a gente não sabe como vai ser daqui para frente, né? Do jeito que a nação anda. Mas se for necessário, eu creio que o Espírito Santo de Deus vai dar vitória através Glória a Deus. de oração e intercessão. A importância da vida da mulher na vida de um homem. Eu não estou dizendo de mãe para filho, eu não estou dizendo de esposa para marido. Eu estou dizendo de mulher de Deus, mulher que intercede, mulher que busca. O inimigo, às vezes, ele está em vários sentidos da nossa vida. Vem a revelação agora. No meu caso, está sendo uma luta constante com o meu eu. Aí fala o inimigo da minha alma. E isso existe, amado. Se a gente não perseverar, e eu não estou falando só de jejum e oração, eu estou falando de perseverar, continuar. O pastor aqui falando, toda vez que a gente vem para culto, e ele inicia falando, a palavra não tá, foi até engraçado hoje. Ele falou, não tá comigo. Brincadeira do pega-pega, tá com você. Tá com você, tá com você. Foi mais ou menos isso. E eu fazendo almoço, eu falei, Senhor, tem misericórdia. Tá difícil. Falar pros irmãos aqui, apesar de eu estar gravando, uma dor de cabeça, assim, que eu falei, Senhor de Deus, o que tá acontecendo? Não é normal, mas é o inimigo da minha alma. Veio o significado de Débora, abelha. O que a abelha faz? A abelha rainha, no caso. Ela comanda, né, o exército, ela tem a colmeia, ela cuida da colmeia dela. Esses dias eu falei aqui, eu tenho que cuidar da minha arca. A minha arca, o que seria? Meu marido e os meus filhos. E eu tô tendo força para isso? Não tô. É uma enfermidade em cima da outra, mas pela misericórdia de Deus eu consigo amanhecer todos os dias. É onde vem a gratidão. Aqui não é diferente, como eu falei. O inimigo das nossas almas, ele vem para nos afligir todo dia. Não só falando de mulheres agora, eu vou falar no geral. Débora, ela teve uma posição na presença de Deus. E o que você está esperando para se posicionar e ouvir o chamado do Senhor? Estava brincando ali com o meu cunhado, no fundo. Eu falei assim, o pastor está preparando oportunidade. Eu falei isso para o Miguel também esses dias. O pastor está preparando oportunidade aleatória. Pode se preparar que vai acontecer. Aí a pergunta é essa noite, o que você tem feito na presença de Deus? Você está se posicionando na frente do exército? Eu não sei vocês, mas para mim todos os dias é uma luta constante, todos os dias. E o inimigo maior é o inimigo da minha alma. O pastor falou, eu fico triste quando eu falo que alguém vai pregar e a pessoa se opõe. Mas o Espírito Santo de Deus é quem convence, né? Não é por força nem violência. O Espírito Santo que convence. Eu estava na minha casa, o pastor falou assim, eu vou. Eu não posso parar. Eu ainda brinquei com ele, eu falei, eu não posso parar também porque eu sou mãe, né?
Então, estando bem ou mal, eu tenho que continuar. Eu tenho que estar à frente para cuidar da casa e dos filhos. E Deus falou assim para mim, vai, do jeito que você tiver. Amados, eu tomei banho à tarde. Eu me vesti do jeito que estava para poder vir para o culto. Mas sim, prepare-se. Este é o dia que o Senhor entregará Císara em suas mãos, pois o Senhor marcha diante de você. Baraque desceu, encostado ao monte de Tabor, à frente dos seus 10.000 guerreiros para combater. Amados, Baraque, eu falei agora que ele foi pedir auxílio de Débora, uma única mulher. Tinha 10.000 homens para guerrear. Qual foi a necessidade? Novamente, qual foi a necessidade dele pedir auxílio? Medo. Foi o medo. Mas ela profetizou, vai, que a vitória é sua. Vai, que o Senhor está à frente. E a fé dela, a importância da comunhão que eu falei no início, a importância da comunhão com Deus e a gratidão, a oração e a fé. Baraque era um homem de fé, senão ele não tinha confiado numa mulher e pedido auxílio, amém? Amém. Ele conhecia quem era o Deus dele, assim como Débora conhecia, mas ele foi pedir. Porque ele confiou e se aliou à fé dela, a importância da comunhão. Eu tenho falado isso alguns dias aqui. Não sei quem vai entender, quem tiver que receber vai receber, e quem não receber vai se ver com Deus. A comunhão dentro da casa, nas coisas de Deus, é ordem e decência. A comunhão é importante, tem que se estabelecer. Tudo, a palavra de Deus, não vou lembrar o verso agora, mas a palavra de Deus diz que Deus abomina 7 coisas. Uma delas é a falta da comunhão, é contenda, é briga, é falatório. Pela misericórdia de Deus, isso não tem aqui. Que isso prevaleça, Senhor, em nome de Jesus. Liberando a profecia nesse lugar. Amém. O Espírito Santo, eu creio, Pai, que a tua misericórdia com a comunhão dos irmãos prevalece. Em nome de Jesus. Amém.